Sim, sim. Bem-vindos, pessoal, ao podcast dos Gringos. Estou hoje com meu amigo Miqueias e nós falaremos um pouco sobre um bioma do Brasil que ambos de nós não sabemos se é popular ou não, caso que a gente não sabe de nada do Brasil. Mas, felizmente, nós estamos com dois cientistas aqui, Lucas Cipolatti e Guilherme Brisa. Falem um pouco sobre vocês. Bom, eu vou começar. Primeiramente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Lucas Igualmente. Colati, eu sou biólogo já faz 5 anos, eu acho. E eu tô estudando sobre a caatinga ultimamente. É um bioma extremamente interessante e tenho certeza que vocês vão gostar. Interessante. E você, Brisa? Guilherme Briese? Bom, eu claramente, né, sou formado em essas coisas há 17 anos e tenho muita experiência com coisas relacionadas a biomas e coisas do tipo, e é isso que importa. Hum, hum, hum. Então, nossa primeira pergunta para vocês seria: onde fica essa caatinga? Bom, a caatinga se encontra no nordeste do Brasil. E uma curiosidade que eu acho que faz sentido que você não saiba da Uhum, caatinga em si, sim, sim. porque ela é exclusiva do Brasil. Que é, Hum, assim, impressionante, né? interessante, eu nunca ouvi falar dela nas Américas, da onde eu venho, é claro. Sim, Ah, sim. então, bem interessante isso. Você gostaria de fazer uma pergunta agora, vosso amigo Miqueias? Claro, fiquei curioso com como falam que a Caatinga é um clima mais seco, desértico, entre aspas. Eu queria saber quais são as condições climáticas, o índice de chuva ou umidade. Assim, é um clima tropical semiárido, né, bastante seco, com a média da temperatura anual geralmente superior a uns 25 graus, em alguns lugares podendo chegar até a média acima de 30 e poucos. Uma chuva bem escassa, assim, irregular, com bastante período de seca. A umidade relativa do ar é baixa, com uns valor próximo a 50%, e uns ventos bastante forte e seco. E é isso. Interessante, interessante. Bom, eu ouvi falar também que, em como todo o Brasil, mas especificamente na Caatinga, né, como há uma diversidade mediana, assim, de fauna e flora. Então eu queria saber mais detalhes sobre esta diversidade, se um de vocês poderia me responder. Não, claro, com certeza. Na verdade, a Caatinga tem, surpreendentemente, uma quantidade elevada de fauna, só que eles Sério? são bem adaptados para o Hum, deserto e viver ali. Como, por exemplo, não todas, mas a maioria das plantas, elas perderam as folhas e aí criaram espinhos para evitar a perda de água. isso me lembra de Los Desertos, dos filmes que eu vejo nas Américas. Os cactos, se eu não me engano o nome. Bom, desculpa interromper, mas eu fiquei curioso com uma coisa. Como sendo um clima mais desértico e seco, qual é a importância econômica para a região? Como que as pessoas se sustentam? É verdade, considerando o quão desértico que é, eu duvido que tenha alguma importância verdadeira. Bom, a Caatinga, sim, ela sustenta a economia da região Nordeste, principalmente por duas vertentes. Fornecimento de energia, que aproximadamente 30% da matriz energética da região vem da lenha, que é obtida por meio da exploração não sustentável, é utilizado por 70% das famílias na preparação de alimentos, e pelos produtos florestais não madeireiros, que são utilizados em diversas atividades econômicas, Sim. como forrageiro para pastagem de gado e produção de mel, comercialização de frutos nativos e plantas medicinais, cerâmicas, indústria de gesso e mais umas coisas.
mas principalmente isso. Interessante. Interessante, interessante. Mas, bem, uma outra pergunta que eu gostaria de fazer, né, é que considerando que vocês acabaram de nos falar, né, sobre as suas características tudo e tal, né, e principalmente sobre o clima desértico, eu duvido que tenha muitos problemas ambientais neste bioma, por conta de ser um bioma desértico e tudo e tal. Na verdade, tem sim um problema ambiental bem considerável, Uau. que é o desmatamento. Mas Vai não são construir só latifúndios. Mas, desculpe interromper, mas não são Não, fica à vontade. cactos mas não só cactos que existem nessa região, ou existem mais? Não, não. Existem mais do que só cactos. Existem árvores também. Hum, você conseguiria me dar um exemplo que você se lembre do topo da sua cabeça ou não? Ah, claro, claro. Se eu bem me lembro, o juizeiro, acho que é o nome. Hum, É juazeiro, perdão, perdão. Que é uma hum, planta que permanece verde, as folhas. Mesmo preenchida de seca. Elas não perdem as folhas e não tem espinhos. é parecido com o pinheiro dos meus estados americanos. Sim, sim, há suas semelhanças. Sim. Deve ser parte da família biológica e tal. É, sim. Pois bem, eu queria São plantas, fazer. né? Sim, sim, sim. Mas mais umas perguntas. Você recomendaria a nós irmos visitar este lugar? Com certeza. Eu acho que Caatinga, mesmo que as pessoas não vejam, é um lugar lindo. E mesmo escondido ali, tem muitos animais e muita vida. Se você for na época de estiagem, que é quando não há chuvas, Ah, você vai olhar e falar, esse lugar tá morto. Mas na verdade tem muita coisa ali. Então, hum. sim, recomendo ir. Você se lembra de algum animal ou uma flor específica, uma flor rara que existe nesse bioma? Bom, flores raras eu aqui não consigo me lembrar. Mas de animais, sim. Sim. Eu consigo comentar, por exemplo, a ararinha azul, que é um passarinho. Ah, eu conheço, eu acho que eu conheço esse tipo de animal. Eu vi um filme, não sei se você conhece, Esse é pássaro é Blue. famoso. Não é do Blue, o nome do filme é Rio. Não sei se você Exatamente. Ah, conhece. eu acho que eu já vi isso, sim. Hum, Sim, sim. Você se lembra de ter visto Gente, comigo, Miqueias? Meu vosso amigo. Aham. Ah, pois bem, Já vi, é um bom filme. É isso. que bom que nós podemos concordar. Outra pergunta. Onde é que vocês tinham falado que ficava mesmo a Caatinga? bom, ela fica no Nordeste. Sim. Nordeste? Se eu não me engano, é lá que fica o Acre, né? Eu não conheço muito sobre o Brasil. Você poderia me dizer, tipo, se eu estou certo ou não? Sim, ele fica no Nordeste ali, mais ou menos. Mas a Caatinga ela não abrange ali. A Caatinga em si fica nos estados de Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, por ali. Hum, bom, ah, vocês têm mais alguma coisa para anotar? Ou, Miqueias, você gostaria de fazer mais algumas perguntas para os Não, eu nossos só cientistas? fiquei interessado em ir. Brevemente, com certeza, vou estar ali nesse lugar. Sim, sim. Afinal, nós estamos fazendo esse podcast para podermos descobrir um pouco sobre o Brasil, para podermos viajar para lá eventualmente. Exatamente. Pois bem, pessoal, se vocês não têm mais nada a nos falar, pois nós não temos mais nenhuma pergunta, então acho que nós podemos deixar tudo isso por hoje. Então, podemos fechar por hoje? Acho que é isso mesmo. Estou muito Podemos. feliz Sim, acho de que ter sido já deu convidado. tudo mesmo. Pois bem, nós nos sentimos lisonjeados em se vocês terem participado do nosso podcast, apesar de ser um É pouco isso. pequeno, nós estamos muito Bom, agradecidos. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Fui.